Paz e harmonia de Yahshua Mashiach, que a paz do Eterno esteja sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre o seu trabalho, sobre a sua família. Se contra ti projetarem o mal e armarem ciladas, não obterão êxito. Essa é a palavra que está sobre as nossas vidas. A unção dessa palavra remove todo o mal, tudo aquilo que é projetado contra nós cai por terra. Se você crê, assim sucederá. Hoje nós iremos meditar no livro de Esther. O livro de Esther é uma história lindíssima que faz nos refletir. Eu não sei o que você está passando hoje, eu não sei o que você está vivendo hoje, mas acredite, sempre tem um propósito, algo a mais do nosso Criador para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas. O livro de Esther conta a história de uma rainha que ela estava no trono, que era Vasti, porém ela se recusou a estar na presença do rei Assuero. Ele chamou que ela viesse à sua presença, dançasse para os seus convidados e ali ele mostrasse para os seus convidados a beleza da rainha. Só que ela se recusou a estar na presença do rei. Ela não quis estar na presença do rei. Ela recusou, e naquela época, quando fazia isso, era uma desfeita ao homem, era uma desonra ao homem, principalmente ele sendo rei, né? Com muitas províncias. O que ele fez? Ele falou: eu tenho que dar exemplo. Ele mostrou para a rainha Vasti que ali ela perderia seu trono. Ele tirou ela do trono, tirou a coroa real da sua cabeça e colocou na cabeça de quem? Nada menos do que Esther, Hadassah. Esther era uma órfã, seus pais tinham morrido. Ela foi levantada como rainha. Você acha que foi por acaso? Não, porque o Criador tinha um propósito a mais na vida de Esther. Desde criança, daquele sofrimento que ela carregava, ali tinha um propósito. Muitas vezes nossas vidas carregam situações que no futuro, nós entenderemos por quais são os motivos, por que você tem que passar por tais situações, por que você tem que aprender tais coisas, porque ali tem um propósito a mais do nosso Criador. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Mas Esther foi chamada e foi escolhida pelo próprio Criador. E isso testifica tanto quanto que ela se tornou a rainha para interceder pelo seu povo. O povo de Esther estava sendo destruído, o povo de Esther estava sendo massacrado pelos judeus. E Esther intercedeu, não somente em oração, mas Esther ela intercedeu também com posicionamento, com atitude. Ela se levantou, ela falou: naquela época, a rainha que fosse à presença do rei sem ser convidada, ela poderia ser morta se o rei não levantasse o cetro para ela. Só que ele, quando ela foi fazer a seleção das rainhas para substituir Vasti, o rei apaixonou com Esther. Ali, aquela pureza de Esther, aquela inteligência, aquela sabedoria divina que estava em Esther, o próprio Ruach Kadosh, do próprio Criador que estava sobre Esther, fez com que o rei ficasse encantado por Esther, né? Ali já foi projetado pelo próprio Criador. Então, quando ele projeta para as nossas vidas, não adianta tentar quebrar, não adianta tentar destruir a obra das mãos do próprio Criador sobre as nossas vidas. Assim como foi a rainha Esther. De Hadassah, ela se tornou Esther, ela se tornou rainha, ela se tornou a principal do trono, né? A coroa real que foi tirada da cabeça de Vasti foi para a cabeça de Esther, né? Então, eu quero dizer para você que aquelas pessoas que são chamadas pelo Criador, muitas vezes passam por lutas, passam por perseguições, passam por dificuldades, mas leia a história de Esther, veja os desafios que Esther teve que tomar, veja desde o início da sua infância as dificuldades que Esther passou e para chegar onde ela chegou. Leia a passagem a história de Esther e venha meditar na história de Esther. Ela teve as suas dificuldades, teve sim. Ela passou por desafios. Ela necessitou ser adulta antes do tempo? Necessitou, teve que ter um posicionamento. Mas ali o próprio Criador estava treinando Esther para algo maior. Treinando Esther para uma posição maior, para que ela pudesse fazer algo pelo seu povo, que estava sendo destruído. Imagina Esther. Esther foi levantada rainha e ali tinha um oficial do próprio rei que estava destruindo o seu povo. E ele tinha ódio de Mordecai, porque Mordecai era o primo de Esther, o que criou Esther. Ele, porque era judeu, porque era Yaldim, porque conhecia verdadeiramente ao Criador, se abaixava se dava referência somente ao Criador. E esse Amã, ele foi levantado
né? Ele era o segundo abaixo do rei, né? E ele conforme a exigência do próprio rei, que todos se abaixassem, né? Reverenciassem quando ele passasse. E Mordecai não. Ali já começou uma fúria, um ódio por Mordecai. Sabe o que aconteceu, querido? Ele projetou contra a vida de Mordecai. Por inveja, por vaidade. E ele disse: eu não vou prejudicar só Mordecai, não vou matar só Mordecai, só um judeu, porque se eu matar um só, ele não vai sentir, mas eu vou destruir todo o seu povo. Mas só que o Criador era com esse povo, esse era o povo escolhido do próprio Criador, né? Então o Criador dá livramentos, querido, de onde você nem imagina. Assim como a Ramá, aquele inimigo dos judeus, ele projetou, fez uma forca para enforcar Mordecai. Ele próprio preparou a forca, que ele próprio caiu nessa mesma forca que ele projetou. Assim é comigo e com você. Tudo aquilo que projeta contra as nossas vidas, aqueles que projetam, né, que são usados pelo diabo, os principados, potenciais, eles próprios caem nas próprias forcas, nas próprias covas, nos próprios laços, nas próprias emboscadas. Porque quando o Criador quer dar livramento, o Criador, ele dá, ele permite que a pessoa faça, ele permite que a pessoa flua com a maldade para mostrar o resultado, para ver quem que guarda, quem que protege, quem dá o livramento. O Criador, ele poderia ter dado Mordecai o livramento de imediato, mas não, ele fez com que a história se continuasse, movimentasse as questões de maldade desse Ramá. E o que acontecesse para até aqueles gentios que ali fazia parte do Ramá, desse Ramá, fosse convertido, porque quando eles viram o que aconteceu com Mordecai, que Amá, além dele projetar contra a vida de Mordecai descobriu uma conspiração contra o rei, denunciou e falou com Esther. Esther foi e falou com o rei. Sabe o que o rei fez? O rei honrou Mordecai. E quem que ele usou para honrar? O próprio inimigo. O próprio inimigo de Mordecai foi forçado, querido. Foi forçado a vestir ele com roupas do palácio real, a sair nas praças e gritar em alta voz. É isto que se faz o homem a quem o rei deseja honrar, porque ele achava que a honra, quando o rei pediu ele a sugestão, como que nós devemos honrar aquele que fez algo extraordinário, né? Aí ele pensou que ele seria honrado, aí ele deu sugestão como para si próprio. Ele diz: veste com as mais distintas roupas, né, do palácio, veste com a roupa real, coloca num cavalo, sai entre as praças e vai gritando, né? Porque o rei perguntou para ele: o que você acha que deveria ser feito ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amá, ele pensou que assim, quem mais o rei poderia querer honrar a não ser a mim, né? Quem mais? Então, aí ele, quanto ao homem a quem o rei gostaria de honrar, que sejam trazidas trajes reais, que o rei costuma usar, cavalo em que o rei costuma andar montado, e sobre a sua cabeça tenha sido colocada uma coroa real, e que os trajes do cavalo sejam entregues a um dos mais nobres oficiais do rei, para que se encarregue de vestir aquele a quem o rei deseja honrar, depois que o leve a cavalo pela praça da cidade, proclamando em voz alta. É isso que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Sabe, queridos? Então o rei foi e disse para ele: tudo que você me disse, tudo que você me sugeriu, então faça de pé, pegue todos os trajes do cavalo e faça isso com o judeu Mordecai. Tudo que você me falou, sem omitir nada que você falou. E ele está sentado junto da porta do rei. Então, não omita nada, nenhum do que você falou. Então Amá, ele foi forçado a pegar os trajes reais do cavalo, vestir Mordecai, levar ele a cavalo pela praça da cidade e proclamando ainda com alta voz, dizendo: é isso que se faz o rei a quem o homem deseja honrar. Depois disso, sabe o que aconteceu? Mordecai voltou para a porta do rei, enquanto Amá foi correndo para casa angustiado e de cabeça coberta. Porque ele sabia, se o rei honrou ele, se o rei exaltou ele em praça pública, usando ele, que seria o principal inimigo de Mordecai, como é que ele poderia continuar uma vingança contra Mordecai? E além disso, esse Amá, ele é tão maldoso, ele era tão vaidoso, que ele usou do próprio rei, do poder do rei, para que fosse destruído. Rei, os nossos problemas são os judeus, os nossos problemas são esses judeus e aldins, sabe?
sabe? E fez um decreto, só que o decreto, querido, que o rei fez não pode ser revogado, sabe? Só que Esther entrou Esther foi levantado, foi usado pelo próprio Criador para interceder. Esther, aí recebeu o recado do seu tio e diz: olha, Esther, Mordecai levantou esse propósito. Mordecai, ele levantou esse decreto. O Amã levantou esse decreto não só para vingar de Mordecai, mas para vingar de todos os judeus. Se você não interceder hoje poderia sermos nós todos os judeus, mas você não ficará isento, porque o decreto é para que seja eliminado todos os judeus. Sabe o que Esther fez? Esther jejuou, Esther entrou em consagração, Esther chamou que todos os judeus se reunissem e jejuassem durante 3 dias, e assim foi feito. 3 dias de jejum, querido. E ela foi na presença do rei e falou: se eu perecer, eu pereci. Aí, né? Ela entendeu o recado dos primos, Mordecai e sua esposa, que ela entendeu que o recado dos seus primos, que se ela não entrasse, se ela não se posicionasse diante do rei, que todos eles seriam eliminados. Ela disse: se eu perecer, pereci. Se eu perecer, eu pereci. Mas eu vou na presença do rei. Mas antes dela ir na presença do rei, ela se consagrou. Ela chamou os irmãos para se consagrar. Por quê? Para entrar na presença do rei, para interceder pela vida dos judeus. E assim aconteceu. Sabe o que aconteceu? Ela não foi morta. Ela não foi morta. O rei levantou o cedro por ela, porque ele tinha um propósito do Criador. Ali o Criador usaria aquela vida, que era uma menina órfã, né, que aos olhos humanos não tinha, né, significado nenhum, se tornou rainha. Ela reinou no lugar da própria da Vasti, mas para que algo maior pudesse ser realizado. E sendo assim, ela denunciou o Amã, fez um banquete para ele, convidou o rei para ir num banquete que ela mesma preparou para ele, para o Amã, e denunciou ele. E ainda, o que aconteceu? O rei descobriu todas as conspirações, e ali o rei autorizou os judeus a resistir, né? Se protegesse.